Esse prédio tá vazio, né, Clara? Não, o prédio não tá vazio, eu tô aqui, eu moro aqui. Sim, Tá tudo bem, vazio. mas o prédio tá vazio. Os seus filhos, por Não exemplo. fala do meu filho! De nenhum deles! Cala sua boca! Oi, eu sou Colombo. Eu sou o Igor, esse é o Plotcast, nosso estudo compartilhado de roteiro. Toda semana eu e o Colom pegamos um filme e um roteiro que esteja disponível e analisamos aqui o filme com base no que a gente leu do roteiro. E eu. Ai, eu tinha que fazer a piada antes, droga. Eu ia falar. Porque eu sou o Igor, tenho toda a minha aposentadoria, tenho 5 apartamentos, tenho Um deles vazio. um deles vazio. Já tirei foto com o carro. Aqui no Atlantic Plaza Residence. Aquários, de Kleber The Mendonça Aquarius. Filho. Kleber Mendonça Filho. Olha, faz uma coisa. Toca Maria Bethânia pra ela. Mostra que tu é intenso. Filme de 2016. Tem 146 minutos, hein, Kleber Mendonça? É, E porque cortou, viu? Você que não leu o roteiro, saiba que foi embora muita coisa e graças a Deus. as páginas não dá pra gente saber direito porque a gente leu no livro, né? É, Então, e no livro vai dar 127 até 218, mas não é isso, em páginas de roteiro. E um beijo pra Companhia das Letras, hein? Se quiser mandar mais livro pra gente, ó. Tamo aqui. mas Mais livro. manda mais, manda Manda mais. mais, viu? Ó. Você pode comprar aqui, ó, os 3 roteiros de Kleber Mendonça Filho. Já É, temos a thumbnail. sim. E é isso, viu? Um beijo pra E tem Companhia das fotos. Letras. Outra questão que não Isso dá é para legal. saber Tem direitinho, eu queria fotos. saber a minutagem das coisas, mas não tem como saber de comparar, porque tem fotos dos filmes. Muito Falei que tinha. legal. E aí a gente tá zoando, mas é legal mesmo porque é difícil ter material de roteiro brasileiro assim disponível tão Amigo, é rápido. muito bom. Primeiro que É muito lindo, né? é brasileiro, vou ler em português pela primeira vez nesse podcast. É, e é físico, é muito bom. Foi legal mesmo. Podia ter feito a impressão dos outros roteiros? Poderia, mas Ah, eu queria que imagina. não, de forma alguma. A gente E, pode marcar, pode riscar. jamais, meu livro não. Sério, você não marca livro, não? Amigo, eu nem abro ele todo. Sabe como eu abro o livro? Eu abro assim, ó. Mas eu viro o livro. Uau! Então eu vou te Um emprestar dia minha livros. amiga abriu, ela abriu assim, ó. Ah, meu livro. Fora! Você, fora! Você roubou meu livro. Enfim, nossa, a gente tá enrolando muito hoje. É, o roteiro foi escrito em 2013, né? Inclusive tem essas informações no livro. Foi gravado de julho a setembro de 2015. Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, Leclerc. com Sônia Braga, Maeve Jenkins, Irandir Santos, Humberto Carrão e grande elenco. Colom, qual você acha que é a sinopse de Aquários, eu ia falar Bacurau, de Aquários disponível no IMDb? Olha, eu acho que essa vai ser simples. Eu acho que essa não tem como fugir muito. Que é uma idosa vive Gosto. num. Mas é. Uma Vamos? idosa vive num apartamento, num prédio, vive num prédio antigo e uma construtora quer demoli-lo para construir um residencial moderno. E ela vai lutar contra isso. Não, ela vai lutar contra isso, não. Bom, é até moderno. Tá. Na sinopse do IMDb está Clara, de 65 anos, Aí ele vive, bota o nome, esqueci. vive Próxima frase. plenamente sua vida com sua família e amigos. Uma construtora quer seu condomínio beira-mar em Recife, pois já comprou todos os outros no prédio de 3 andares. Mas Clara decide ficar. Ei. Tá? Pela sinopse não dá pra entender que ela tá morando sozinha, né? Mas enfim. Bom, qual a sua relação com Aquários? Colom. Foi o primeiro filme de Kleber Mendonça Filho. Toda vez que eu for falar de Kleber Mendonça Filho, eu vou falar Mendonça Filho juntos, eu vou começar com KMF. KMF. KMF, menino KMF. Foi o primeiro que eu vi. Eu acho que eu assisti em casa. Não sei se foi no mesmo ano que eu vi, mas eu vi por ali, pouco tempo depois, não foi muito, não.
Depois eu vi o Som ao Redor e na época eu achei confuso e lento. E hoje eu também. Não. Na época eu achei confuso e lento, mas eu vi há 10 anos, ou Mas seja, espera, tinha qual você achou com Fuzilento Aquários ou Som ao Redor? Aquários. Ah, tá. Mas eu tinha apenas 15 anos há 10 anos, então era uma outra cabeça. Só que eu fui começar a ver de novo e. Não, posso dizer, eu tinha 24 anos, eu era novinho, né? E aí eu achei que ia ser um roteiro, mas a impressão que eu tinha é que era um roteiro bem diferente dos outros, assim. Que, uau, revolucionário, e tem coisas que são diferentes, mas no geral o conflito ele se dá de uma forma muito tradicional. Não. Não acho que foi uma decepção, mas foi tipo saber dessa informação, saber sobre roteiro, ler, comparar, estudar um monte, faz com que você descubra quem está de fato inventando a roda. Não que ele tenha se proposto a isso, eu não acho que ele Uhum. tenha se proposto a isso. Mas para alguém que dissesse que ele não tinha feito nada igual, assim como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É bem tradicional. É. Então, eu achei que eu ia gostar, e eu gostei mais do filme e menos do roteiro físico. E Tá. você? É, eu também prefiro o filme, eu acho. Eu acho que ainda é, por, por uma série de motivos que eu vou falar aqui, mas era. Quando eu assisti, eu lembro de ter achado que era meu filme favorito do Kleber Mendonça, ainda não tinha sido Bacurau, mesmo depois que eu assisti Bacurau, eu tinha uma boa lembrança do Aquários na cabeça, assim. Pelo menos dessa santíssima trindade dele, né? Bacurau, Aquários e Som ao Redor. Som ao Redor que eu tinha achado muito confuso quando eu vi. Eu demorei até para rever, mas enfim. Eu vi no cinema, eu acho não, eu vi no cinema, acho que eu vi mais de uma vez no cinema. A Sônia Braga era muito marcante, assim, para mim, a imagem dela eu achava muito forte, assim, esse cabelo dela, eu achava, isso me chamava muita atenção no filme. Eu lembro que na época tinha uma relação também com o golpe da Dilma, que foi lançado em 2016, então foi bem quando estava rolando ali tudo. E inclusive no final, né, tem uma fala dela do câncer que remete muito, assim, àquele discurso da Dilma pós-impeachment. E, enfim, me remeteu de novo a isso, assim, mas era um filme que eu tinha guardado muito bem na cabeça, mas especialmente pela direção, eu acho, e pela Sônia Braga, que foram os pontos que se mantiveram firmes pra mim no filme. E aí, mais pra frente, a gente fala de outras coisas que eu acho que envelheceram um pouco mal, talvez. Mas eu acho que tem uma parte desse envelheceu mal de Aquários que eu acho que é bom, na verdade, porque eu acho que tem a ver com reflexões que a gente teve mesmo, tipo, sei lá, socialmente, que o filme não seria feito da mesma forma com algumas críticas que hoje eu acho que já são mais. A gente já parte de um lugar hoje que tem algumas coisas que são críticas nesse filme que hoje a gente já entende mais. Eu acho, por mais que seja uma coisa muito bolha da bolha, eu acho que tem coisa que hoje a gente tá mais bem resolvido. Mas depois a gente fala mais. Por onde você quer começar? Eu acho que o filme caiu um pouco, para mim, principalmente lendo o roteiro, porque tem a questão da roteirada, que o filme conseguiu livrar muito do que tinha do texto, seriam as falas de Kleber Mendonça Filho sobre um determinado tema que ele coloca na boca do personagem. Então, tem uma das cenas lá que ela fala, 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 e foi cortado, graças a Deus, porque era uma discussão que ele queria colocar muito, assim. Assim como várias outras falas, de ver a foto, de falar sobre não sei o quê, e não fica muito, tá acontecendo nada, fica só Sim. um debate. Eu não gosto de filmes debate, eu não gosto de filme que eu gosto de chamar, não só esses que eu concordo com as coisas que são faladas, mas eu acho que você perde um pouco da mídia do filme. Fica meio filme podcast que dá para você Hum. ouvir, que é só um comentário, assim como Antes do Amanhecer, eu não sei, essa trilogia de filme que o povo só fica falando. Então, e nada acontece. Eu acho que pode ser bem feito, e nesse caso ele retirou muitas falas e isso ajudou muito o filme.
Mas eu acho que, mais uma vez, uma grande coisa da melhoria de filmes que eu venho acompanhando aqui, e eu acho que você concorda, é que é aprimoração de texto, muitas vezes, é retirar coisa. Uhum. É importante retirar. Total. Porque, começando da estrutura e tal, o roteiro ele começa com um pré-prólogo, que é um negócio lá de um tubarão que eles cortaram. É fundamental que existam histórias particulares ali naquele prédio, que é aquele prédio que vai ser destruído. Então, aquela cena inicial, que era Clara com o cabelo cortado porque teve câncer. E aí, falando da tia, a tia que tinha vivido ali, que tinha aquele móvel ali, e chega no presente, e no presente a vida dela também acontece, ela transando, ela com os filhos e os netos. Tudo aquilo ali é importante porque é tudo aquilo ali que vai ser retirado. Não é um vazio, como ela fala, o prédio não está vazio, eu moro aqui. Então, é toda aquela história que existe antes dela, inclusive, que vai se modificar para uma coisa vazia e estranha. Beleza. Só que tem muita coisa que ele coloca que acredito que ele quis abordar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim, todos os temas que ele quer. Umas coisas que não iam existir, já chego nelas, mas tem esse pré-prólogo da coisa do tubarão, aí tem um prólogo, que é a primeira parte, e que é o filme começa com as imagens de Recife, antiga, no caso anos 60 eu acho, que não existe no roteiro, e o título também não tem, né? O Cabelo de Clara é um título que foi colocado antes. E Uhum. é, é um prólogo para que a gente entenda aquilo ali, e o incidente, a gente volta para o presente, e o incidente é a entrada de Diego, né? Que é o filho, o neto do dono da construtora, porque a construtora já tinha agido e já tinha falado com ela. Então não é uma novidade a compra dos apartamentos. Inclusive estava tudo comprado, só tinha o dela. Aquela discussão não era nova. A discussão nova, o que é que acontece de novo? É Diego que vai botar ali para girar, né? Isso só acontece em 30 minutos de filme, o Uhum. que essa dilatação, eu acho que faz parecer que o filme ele tem uma outra pegada. Mas as três partes do filme são divisões muito claras que são os três atos, assim. Que é a introdução acaba com o fim do cabelo de Clara, depois vira o amor de Clara, que é quando as coisas começam a acontecer. O plot twist é quando o midpoint, quando Clara começa a ter medo das coisas. E a parte 3 que eu achei curta demais, mas eu também acho que eu entendi porque ele fez muito curta, que é o câncer de Clara, quando ela começa a investir, né, para que as coisas deem certo. Quer dizer, que a construtora comece a ver que não vai ser tão fácil assim. Uhum. Mas eu fiquei muito feliz que ele cortou, já falei 15 vezes, mas que ele cortou muita fala que tinha, e também fiquei impressionado não, surpreso que era essa trama principal do prédio, ela era muito tradicional. Só um pequeno comentário, eu sou de João Pessoa, no meu país Paraíba, vizinho de Pernambuco, e a capital do lado é Recife. Recife é uma cidade muito maior que João Pessoa e com uma importância política também muito maior. Então as pessoas naquela cidade com certeza vão se comportar de uma forma diferente. Mas ao mesmo tempo eu não acho que seja tão diferente assim. As pessoas de classe média alta de João Pessoa, elas não vão se comportar tão diferentemente das pessoas de classe média alta de Recife. E eu acho que as pessoas de classe média alta de João Pessoa, quando estivessem fazendo uma atividade na praia, assim como as pessoas de classe média alta de Recife, e entrasse como a gente chama lá em João Pessoa, Termofi, que é um pessoal um pessoal mais pobre, que foi ali para entrar para se divertir junto com eles naquela terapia do riso,
E o cara diz, não vem, e a Sônia Braga vai e acolhe. Porra nenhuma, Kleber Mendonça Filho. Ele criticou na parte das empregadas, ele quis trazer esses pontos também. Mas assim, eu achei que você estava viajando, viu? Nessa Hum. parte, eu acho que ele quis dar uma romantizada aí do Em Nordeste algumas partes. progressista. Eu fiz gato, não, hein? Não, 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 não. Você aí deu uma viajada gostosa. Eu Que lembro que isso. essa cena do riso tinha me marcado quando eu vi, eu achava super boa, mas é uma das que eu acho que, tipo, envelheceu meio, tipo, Eu olhei assim, eu não lembrava dela. Faz muito tempo, quase 10 anos. Mas eu olhei assim, eu fiz. Não, hein? Porque eu lembro de no cinema, quando chegam os meninos, na cena do riso, de ter gente que fez, tipo, ih, É. E aí é isso, né? Quebra a expectativa, beleza. Mas eu acho que é muito irreal, assim, tipo, enfim. Uma pessoa que mora na Avenida Boa Viagem ali, que é caro Mas. pra caralho. Eu conheci uma menina rica de Boa Viagem, que ela disse, eu achei completamente, a menina completamente fora da realidade. Que ela disse, não, aqui toda casa tem, todo prédio tem piscina. Eu fiz, ela falou de Recife como um todo. Eu fiz, meu amor, você É, é gente, tá tudo. no seu É. bairro. E essa menina nunca ia entrar com a galera pra. Não ia, não. Inclusive Sônia Braga, que talvez tenha uma outra educação mais libertária, mas porra nenhuma, ia não. Você tava falando de roteirado quando você começou? Foi uma das coisas que eu anotei, e me pega principalmente na parte final, assim, porque eu acho que as coisas aparecem muito direto pra ela resolver, assim, ela tá com problema e tudo meio que cai no colo dela pra ser resolvido. Beleza que, tipo, ela toma a iniciativa de bater de frente e tal, mas é tudo meio que entregue pra ela, assim, né? O cara que leva ela naquela cena do restaurante dá várias informações, aí depois aí ela vai com a colega dela no armazém. Eu gosto da cena do armazém, eu acho bem filmado, assim, a câmera andando pelos prateleiros e tal, mas é tipo, é tudo entregando, aí depois os antigos funcionários da construtora aparecem e falam, olha lá o apartamento de cima, tipo, tudo é muito jogado pra ela, isso me incomoda um pouco, porque eles seguram muito pro final isso, tipo, ah não, agora a gente tem que terminar o filme. Olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, e ela começa a resolver, e eu acho que tira um pouco da graça do personagem também, porque a gente tá acompanhando essa mulher no filme inteiro, e aí no final vai chegando tudo muito fácil pra ela, assim. E eu acho importante falar também que o nome da construtora no roteiro é Pinto. É, e é isso, mas o que? Vai, de tema. Eu gostei de ver que, tipo, tem muita coisa fiel, assim, no roteiro, né? Aqueles papinhos sempre que a gente tem. Mas eu acho que ele entrou, assim, o jeito que ele envelheceu. É porque também os últimos 10 anos no Brasil foram um pouco agitados. E aí, eu acho que rola uma coisa que é muito comum em filme brasileiro, especialmente esses que são mais sucesso, tá? Mais reconhecidos e não são esses Músicas com blockbusters de comédia. brasilidades. E é uma coisa muito elite branca culpada que esses filmes mostram pra gente aqui, assim. Eu acho que foi uma discussão que teve um pouco na época do lançamento do Ainda Estou Aqui, né? Que tenta fugir um pouco disso, tenta mergulhar mais na família e tal. Mas eu acho que O é filme isso. Acho inteiro que, é isso. O filme inteiro é isso. é. Estou me criticando. É Kleber Mendonça Filho dizendo, estou me Exato, criticando. exato. Que ele faz direto. Então isso começa a pesar um pouco. E sei lá, e aí, lendo o roteiro, começa a aparecer outras coisas que me incomodam. Tipo, tem essa cena da terapia de riso, por exemplo. É a única cena em que ele marca a raça diretamente. Eu não lembro se da empregado ele marca também. Mas nessa ele fala: três meninos negros chegam. Nanana. Tem outras cenas que isso não tá marcado, mas aí quando ele escolhe o elenco pro filme, não sei se foi ele escolhe também, tipo, propositalmente algumas pessoas negras. Tipo, o cara que aparece da construtora que aparece na janela e assusta a empregada é um cara negro. Então, tipo, acho que tem uma série de escolhas, assim, que me tiram muito do filme, porque eu penso nessa coisa de culpa de elite branca, assim. Então, acho que datou rápido alguns desses comentários, né? Aí ele. Tem uma hora que ele começa a falar de igreja, e aí tem uma discussão no roteiro que até se estende, assim, naquela cena da família, né? Quando eles falam da antiga mulher que trabalhava na casa e tal. Mas aí tem uma cena sobre chamar a morena de negra, que eu acho que não tá no filme, mas tá no roteiro.
Que na época eu acho que era até uma discussão que rolava, mas é isso. Eu acho que hoje foi datando muito, assim, especialmente para um filme que é muito bolha, assim, né? Eu acho que fica muito datado e branco demais, assim. E é como eu falei, eu acho que é bom em alguns pontos, porque eu acho que a gente já avançou, mesmo na bolha, tipo, tendo consciência disso, mas é bem mais didático do que eu lembrava, assim. Eu acho que. Mas eu gosto muito da Clara, assim, eu acho que é uma personagem que funciona, acho que é uma personagem interessante. Tem vários fatores que me prendem muito no filme e a maioria deles estão relacionados a ela. Eu acho que ele chama atenção, né? Tipo, até no roteiro é legal como ele escreve, né? Do apartamento dela tá diferente do resto do prédio. Ele chega a falar uma ilha de conforto em um entorno desabitado. É interessante pensar na vida dela ali, né? Tipo, mas sempre tem esse olhar, assim, o tratamento com a Ladiane, né? Que é a empregada, tipo. Eu acho que na época era até um olhar meio crítico, assim, que é o que a gente tava falando. Mas, tipo, é uma imagem, né, de que no final ela protege essa mulher, mas ela também chama a atenção dela quando ela não tá lá pra atender a porta e ela tem que falar com os caras. E aí tem até os nomes dos personagens, né? Tipo, tem os dois funcionários lá da construtora, que é Josimar e Rivanildo. Aí pergunta pro cara, que é o filho do dono lá, não lembro se é dono, que é Diego, né? E aí, tipo, é um filme sobre classismo, que é classista também, mas eu acho que isso volta pro que eu falei também, de olhar. Quem tá fazendo esses filmes, né? E eu fico na dúvida se é crítico ou não. Tem aquela Fica cena meio lá. caricato, né? Fica Exato, meio tem. caricatura do que deveria ser o lacre. E aí Sim, fica sim. Tem a cena que acontece. No roteiro acontece antes, né? A cena das que fotos rola uma empatia dela com a namorada lá do. Ai, é o quê? Não é neto sobrinho. dela, é sobrinho Sobrinho. dela. E ela meio que. Elas se entendem ali, e aí depois chega a empregada do nada e mostra a foto do filho na carteira. E aí começam a falar da antiga empregada da casa. Tipo, é muito esquisito como essas coisas são colocadas. E aí você falou disso de parecer caricato. Eu tinha super marcante pra mim a cena do estacionamento. Falava, não, acho que aquela cena é legal. E aí chega, o personagem do Humberto Carrão começa a falar, parece que ele tá numa sketch do, sei lá, do Porta dos Fundos, né? Tipo, porque eu estudei, voltei de Nova York, estudei business. Business. E tipo, como mudar tão rápido, assim. Enfim, o que me pega é essa coisa da culpa, assim, né? Enfim. A segunda coisa é que eu sobrevivi a um câncer. Tem mais de 30 anos, sabe? E hoje em dia, eu resolvi uma coisa. Eu prefiro dar um câncer em vez de ter um. Só para ilustrar um pouco aquilo que eu falei do parece, porque me pareceu diferente, porque tem e porque lá atrás eu achei que ele era lento. Porque tem uma dilatação do tempo em relação à vida de Clara, que eu acho que é importante, que é sobre isso que está falando também. Então, ela foi, se divertiu com as amigas, que eu achei super engraçado. Eu tava rindo junto com elas. Aí pegou um boy, aí falou com um amigo, aí depois disso, aniversário da empregada, aí fotos do passado, comentário do carro, comentário da empregada. Depois ela vai falar com um jornalista, aí diz aqui era um cinema. Eu disse, esse cinema eu lembro que eu vi em Retratos Fantasmas. Hum. Ele também menciona que ele queria muito falar sobre tudo ao mesmo tempo. Então, tem a discussão com os filhos que não é só sobre ela na casa, mas também sobre como ela tratou o filho e a filha se sentiu abandonada e tem um pai, tem o negócio do livro. Então, dá uma amplitude que eu acho que faz sentido também e que me pareceu diferente, um roteiro diferente, porque é a proposta do filme falar daquela história. Mas, em relação ao conflito com a construtora, é super tradicional. É uma série de coisas que vão aumentando. Então, ela começa sendo acossada pelo filho do ex-vizinho. No caso, Diego entra, né? Só fala muito formalmente, pontual. Depois o filho do ex-vizinho vai constrangê-la na praia. Que não dá em nada também, né? O cara fica lá, a senhora não me conhece adulto. Tipo, e aí Pois depois não, é, e não sim, aí volta. E aí nem some. vou conhecer. Aí coloca os colchões e os adesivos, aí preocupa os filhos, ou seja, já aumentou um pouco, tá? O que é que esse homem vai fazer? Os filhos estão preocupados. Aí, plot twist, meio do filme, Clara pede o número de Roberval. Por quê? Porque ela tá com medo.
Então aqui a gente mudou uma coisa. Aí depois aumenta mais um pouco. Os colchões sendo queimados, aí os crentes invadem. E aí esse culto não leva ninguém a nada também, eles só aparecem e depois somem. É, que eu acho que ele também quis trazer aquilo da ligação religiosa dele, do Diego, com o negócio. Uhum. Depois ela briga com o Diego, tem um contra-ataque do jornalista e, por fim, a gente tem o Cupim e a briga com eles. Ou seja, foi escalonando de forma muito tradicional. Tem outras coisas ao redor, mas o principal, a linha, leva até o fim. Eu acho que ela não, a história não se conclui como a gente espera. Eu acho que ela termina antes do fim, mas o filme continua sendo longo porque tem essa série de outras coisas ao redor que é... Uhum. Mas mesmo assim continua super tradicional. E eu também acho que termina antes do fim esperado, porque é meio que não vai dar em nada. Spoiler, você que não leu o roteiro, tem um outro fim. Tem outro fim. E é que eu também achei bom cortar, porque é a história de Recife, não sei o quê, de repente tá na França com a Ah, eu menina. tenho uma preguiça de, tipo, vai pra Europa no final do seu filme, amigo. E é a menina, com todo respeito, a carioca que foi para Recife há 5 anos É. contra uma mulher para falar de uma personagem que é de Recife. Foi tudo certo tirar aquilo ali e dizer que ela morreu e não deu em nada. E essa, eu acho que ele termina antes porque é justamente isso, não deu em nada, não ia dar em nada. E eu gosto de como é o final, assim. Eu acho que é legal terminar ali com os cupins. Eu acho bonito E não assim. ia ter outra coisa assim. E no, para quem não leu, ela morre e um pouco tempo depois daquilo. Depois. Mas não Dois mostra, né? Só mostra a comentários da namorada do vida sobrinho que vai pra França e conhece uma mulher lá que é de Recife e comenta da Clara. A mulher conhecia a Clara e ela e que fala que foi a uma Clara história morreu, então. famosa, É, mas é super tradicional. sim. E eu acho que tem isso também, né? Que você estava falando dessa idealização dessa mulher, assim, tipo. E ela, tipo, ela é muito um fenômeno, né? Tipo, ela teve que remover uma mama. Ela, sei lá, viveu, era progressista na época da ditadura, de esquerda, resistência, tem um filho gay, toca Vila Lobos pra E trata ele criança, como se fosse uma pessoa é, normal, né? trata ele como se fosse uma pessoa normal, contrata GP. Nós somos essa mulher um pouco. Mas a gente Tu não, a tá gente, contratando o GP, me dá um número. mas a gente não gosta de ser idealizado assim, né? Mas é Pois é, isso. não, Mas a Sônia Braga é muito foda, porque, tipo, ela chega em casa, solta o cabelo, aí pega um disco na estante, tipo, é muito lindo, assim, ela é um espetáculo. E aí é, depois ela recusa 2 milhões de reais pelo apartamento. E aí eu acho que tem um lance de contexto também, porque esse filme foi escrito e gravado antes do golpe da Dilma, acho que hoje em dia ela jamais recusaria esse dinheiro. Tacava os móveis da família num depósito e pegava outro apartamento. Ela tem 5 apartamentos. um É, deles a família vazio. está em crise, essa família está em crise. Não sei em quem eles votaram em 2018. Pois é, o grande babado deles é. Não tem, né? Não Não, tem. quando ela começa a falar que tem 5 apartamentos e aposentadoria, eu, amiga, vende então, né? Tá tudo tá de boa. O que você tá fazendo? Você tá sozinha no prédio, tá com medo? Sim, sim, tá. É Enfim. pela resistência. Mas Eu ela. acho que entra no filme que com certeza alguém olhou e disse assim, Kleber, necessário. E quando falou que é necessário, nada mais importa. Me atravessou. É necessário. E, pelo amor de Deus, Exatamente, que exatamente. ele nunca veja esse E eu episódio. acho que. Não, eu gosto da Clara, eu acho que ela é uma personagem boa. Tipo, eu gosto, tipo, quando ela vai perguntar quem é o Diego, e aí. Ela já saca que é da família, né? Tipo, ela pergunta, filho, é genro, não sei o quê, e aí no final é o neto e tal. Eu gosto quando ela levanta a voz, quando ele começa a falar dos filhos dela. Isso aí, a mulher defende. A criança não. Mas é. Finalmente, então, a criança da minha vida. Eu acho que ela brilha muito nessa cena também. Eu não entendo muito o final dessa cena também, que ele fala uma coisa meio, ah, sua família, essa pele morena. Tipo, meu, o que que vocês estão querendo falar? Ele quis dizer É. que foi um. Ele foi racista. Sim, mas tipo. Pois é, nem Mas ela é parece. branca. Tipo, exato. Sônia Braga, mas você também é branca. É, exato, exatamente. Inclusive fez o papel de uma freira italiana um dia desses. Nossa, é verdade, grande.
o grande. Qual é o nome do filme? Primeira Profecia? É ligado à profissão, mas não sei se eu É, eu não. acho que é isso. Mas enfim, ela é muito bom de ver que ela é o reflexo dessa elite branca progressista, mas. Porque quando eles estão andando na praia, ela tá mostrando os bairros, ela fala ali, ó, a empregada mora ali depois do esgoto. Lá é a Brasília Teimosa, lá é pobre. E é pra lá que a gente vai, porque é o aniversário da minha empregada, não sei o que, tipo, amada. Que é um fun fact. Vai, Vou fala. te dar aqui agora. O filho morto da empregada era um menino de João Pessoa que eu conhecia, que eu esqueci o nome dele, mas eu lembro que eu encontrei ele numa festa, eu fiz, menino, eu te vi em Aquários, como foi isso? Ele conhecia alguém da produção, ele disse, bota lá minha foto, eu fiz, tá, Ok. ok, aí toda vez que ele aparece eu vejo, eu fiz, ah, eu sei quem é esse menino, de festa só, lá em João Pessoa, quem é de João Pessoa e está ouvindo, se você já foi no, porra, o bar que eu sempre ia ali no centro, enfim, esse menino talvez ainda esteja indo pra lá. Vila do Justo. Porto. Deixa eu ver se tem alguma mais coisa pra reclamar, assim. Amigo, Não, você porque. tá falando mal do filme, Não, mas igual é porque eu não tenho várias coisas legais, é eu porque te eu quero ver o que que tem converti, eu primeiro, te... assim. Antes da gente continuar, siga Plotcast de Roteiro nas nossas redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube, onde você pode conferir os episódios lá também. E Spotify, né? Que é onde a gente hospeda. E é isso, comenta lá, manda sua sugestão pra gente, diz o que que você acha do filme que a gente tá comentando. E é isso. Voltando para o. Compartilha com o Kleber Mendonça Filho. Não, por Faça favor. com que ele tenha raiva da gente. Mas vamos voltar a comentar. Mas tem muitas coisas que eu gosto no filme, tá? Eu vou falar todas elas aqui, que eu acho que é tudo o resto que eu anotei aqui. Primeiro que eu gosto, assim, filme, série com temáticas que são, tipo, mulheres brancas, 40, 50 a mais, com filhos, ou separadas, viúvas, divorciadas. Adoro. Eu me ganho muito fácil Se qualquer história identifica, né, que amigo? começa assim. Oi? Se identifica, né? Sim, é Life Goals. É, eu acho bonito umas coisas que ele faz no roteiro, assim, eu acho o roteiro dele meio chique, assim, eu acho chique que ele descreve que vai ter um split diopter ali no começo, que é ótimo. Acho que é dirigido legal no roteiro, assim, ele fala de câmera, fala de zoom. Eu acho um luxo ele poder botar no roteiro que vai ter Maria Bethânia e ele sabe que vai ter Maria Bethânia tocando no filme Mas dele. teve muita coisa que mudou. Teve umas que mudaram, né? Inclusive a Age of Aquarium lá. É, ia ter. Mas assim, eles colocaram outra que eu imagino que seja igualmente cara, que é o É verdade. Another One Bite the Dust. Queen, É. né? Enfim, eu gosto dos diálogos, eu acho que isso tem geral dos filmes dele, assim, eu acho que tem uma direção muito boa de ator. Acho que fica natural, assim, as conversas, acho que o elenco é bom, mas acho que tem uma direção boa também. E no filme eu gosto que a gente já falou também, que tem mais coisa reduzida, acho que tem aquela coisa que a gente já falou de entra cedo, sai tarde. Não, entra tarde, sai cedo nos diálogos, né? Porque eu acho que o roteiro é um pouco mais burocrático, assim, ele cita umas coisas, tipo, tem uma parte que eles começam a falar de lei de IPTU progressivo dos imóveis, e é tudo isso enxugado. E eu lembro até de uma entrevista da Fernanda Torres sobre o Ainda Estou Aqui, que ela fala, né, tipo, que ela acha que um dos acertos é não entrar nessa coisa, não, porque o decreto tal que foi aprovado, não, tipo, você entende ali que é o rolê da família, beleza. E tem umas cenas também que eles cortaram, que eu achei bom. Parece que ela repete coisa que a gente já viu, né? Tipo, por exemplo, tem a cena com o GP lá. E aí no dia seguinte ela conta tudo, conta que viu a suruba. Aí pergunta se foi antes ou depois dela ter ligado pro GP. E a gente viu na cena, né? Já tava muito claro. E eu gosto de uns detalhes também que eu acho que não estão todos no roteiro. Tipo, na cena da suruba mesmo, ela entra, olha, entre a porta entreaberta, O nome assim. do episódio, Surubão de Aquários. Achei. É muito bom. Ela dá uma olhadinha, aí ela sai e ela volta pra continuar olhando. Tipo, é muito bom, é muito bom. A cena de sexo mesmo também é um pouco diferente. No filme eu acho que eu gosto menos, né? Porque ela tipo, nega lubrificante. Tipo, eu não sei qual é o comentário ali. Tipo, é pra mostrar que ela, tipo, sei lá, Ela tá continua. molhada. Mas, tipo, o lubrificante ajuda, amiga. É, Nós, como gays, exato. Nossa, vamos te falar que ajuda. ajuda bastante. Aí no roteiro não tem a divisão de capítulo também, que você falou. Acho que a redução das falas da Clara são bem melhores também pro filme.
No filme toca uma música do Roberto Carlos que é muito legal e não tá no roteiro. Aquela do Quintal do Vizinho. É muito bonitinha aquela música. Do Gilberto Gil também, mas a do Gilberto Gil eu acho que tava. Acho que sim. E aí tem um trecho. Eu entendo não estar no filme, porque eu acho que poderia ficar muito caricato. Mas que eu gostaria até de ler aqui nesse momento. Que é quando ela vai visitar o marido no cemitério. É marido? Ah, cortou tudinho. Botou tudo e é lindo o que ela fala. Eu vou ler aqui porque eu achei muito fofo. Ela escreve um negócio pra ler em voz alta pra ele, ela começa a ler. Eu não venho muito aqui, e quando venho eu nunca sei se devo te contar as coisas. Eu não sei se tu tá aí dentro trancado sem saber de nada, ou se tu já sabe de tudo por ser onipresente, por ser uma alma penada. Eu acho que essa é a grande dúvida de alguns ateus. Mas como você sabe bem, eu acho que minha falta de fé é só da boca pra fora. Mas é bom falar com você aqui. Pausa. Eu tentei sair com um homem, mas ele ou bruxou ou achou melhor não. E eu acho que foi quando ele entendeu que eu não tenho uma mama. Pelo menos eu acho que é isso que aconteceu. Eu não quis perguntar. Eu podia dizer que ele é um idiota, mas cá entre nós, ele não parece ser um idiota. Eu não fiquei com raiva, mas fiquei triste. Eu tava bonita. Aliás, eu tenho pensado em sexo. Eu gosto de pensar em sexo. Ontem à noite eu pensei em você. Na verdade, eu sempre penso. Eu lembrei de um período em que eu esqueci de pensar em você, mas não tem sido assim ultimamente. Acho que hoje, passado o tempo, só ficaram as coisas boas. Se eu tivesse raiva de você, eu teria raiva de você e pronto. As poucas vezes que eu vim aqui, eu disse isso. Eu ainda tenho vontade de contar coisas boas. Essa semana os meninos vão lá em casa. Eu tenho umas brigas com a Ana Paula, mas Martim e Rodrigo não. Acho que eles saíram boas pessoas, mas você já sabe disso. Mas eu acho minha filha uma chata. Nossa filha. E isso não é culpa de ninguém. É ótima essa fala, só que eu acho que podia ficar esticada mesmo. Acho que tem o lance de repetir o que a gente já viu, né? Quando o lance do cara lá que rejeita ela depois de ver que ela fez a remoção da mama. Mas eu achei essa fala muito linda, assim. Eu acho que ia ser uma cena bonita. Não entendi totalmente porque cortaram, mas ao mesmo tempo eu acho que ia encher demais o filme. E É aí? porque tem um, não sei se tu leu o prefácio. Não. Ele comenta, eu comecei a ler, mas eu não terminei. Mas uma das coisas que eu comecei a ler é quando ele diz que o roteiro mal escrito, não mal escrito, mas errar no roteiro significa errar depois com os atores de alguma forma. Porque tinha um ator que participava do Som ao Redor que tudo que ele fez foi cortado. Hum, Porque não cabia assim no filme. E aí eu acho que é uma coisa que ele precisa aprender, não sei se ele aprendeu, que é fazer escolhas, assim. sim. Eu acho que ele escolhas antes, entendeu? Escolhas antes de eu acho que ele diz, não, vou fazer, que eu também entendo, do vou fazer, depois eu vejo se vão mandar cortar ou não. Só que é ele que já sabe quem vai cortar, e tem uma galera que vai e sai, e tem coisas que Eu não acontecem. faço ideia se essa cena foi gravada ou não, mas é. Eu acho que Eu foi. gostaria que. Tem, Deve ser, porque é muito. Tá muito bem construído ali pra rolar, né? Na cena que tá no filme. eu vendo 500 dias com ela, eu tava procurando uma cena que eu não sei se existe ou não. É verdade, E verdade. aí eu descobri que tem todo um rolê dos pais do protagonista. Eu fico imaginando, vai sair o filme novo que eu vou fazer. Vamos lá, família, assistir o papai e a mamãe assistir o papai no filme. Chegar lá não aparece. Foi todo cortado. Nossa. Os É, pais de Tom foi tudo cortado. Eu acho meio merda, assim. Eles devem ter é recebido? foda. Deve. Sim, total, mas é um baque. Então vamos pensar aí desde o início o que aqui é legal no roteiro para não depois não ficar frustrado. Quem é que fala pra ela o que eu anotei aqui? Eu achei engraçado, mas eu não lembro quem fala. Acho que é um dos funcionários no final, né? Que fala, um dos ex-funcionários da construtora, que fala: a senhora é muito correta e muito bonita. Tipo, Sim. é muito bom. Essa fala é muito boa. É que ele tá bêbado, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, no geral, o filme envelheceu pro bem e pro mal. E o que salva muito ainda, acho que tem coisa interessante no roteiro, né? Eu brinquei, mas essa figura da mulher isolada eu gosto muito, acho muito legal. Mas eu prefiro o filme ainda pela direção, assim, por escolhas do próprio KMF. Mas, não sei, tem que rever o Som ao Redor. E até o Bacurau também, que eu não vi, e tô curioso pra Agente Secreto. Mas eu acho que são bons filmes e tem que ir assistir, sabendo
quem é o Kleber Mendonça, né? Tipo assim, que Uhum. ele é um cara massa, mas ele é da elite branca do Recife, assim. Então, tipo, O que eu gosto do som ao redor e de Aquários em relação ao Bacurau é que são histórias urbanas e muitas vezes o Nordeste é representado, a grande maioria das hum, vezes o Nordeste é representado pelo que a gente viu em Aquários, o que não deixa de ser mentira. Ui, ato falha. O que não deixa de ser verdade, algumas coisas que se colocam ali. Em Bacurau, mas ao mesmo tempo eu acho que reforça uma série de outras coisas. Eu fico feliz que o Agente Secreto é em Recife, mais uma sim, vez. E eu não acho que precisa ser sempre na capital, sim, mas eu acho que o Nordeste deveria ser representado com dilemas outros e com outras perspectivas que não sejam aquelas que foram criadas, inclusive, pelos próprios nordestinos sobre eles mesmos, incluindo eu mesmo. E que a gente, ao mesmo tempo que se orgulha, é meio tradicionalista. O que eu mais gosto do som ao redor é isso, porque o som ao redor mostra que a Recife de hoje em dia ainda tem um coronel, tem as vizinhas fofoqueiras, tem o filho do coronel, tem um jagunço que quer se vingar do coronel. Então, é a mesma coisa de antes hoje em dia. Então, Aquários eu acho sim, legal porque não é só sobre uma idosa, né, entrando em tema e tal, que eu acho que é muito sobre o desejo também, né, que é a mulher que todo mundo quer dizer que o que ela deve fazer, ela que diz eu que vou fazer o que eu quiser com a minha vida. E é sobre um processo atual de Recife, mas também aqui na Vila Mariana, que eu considero muito esse bairro, eu gosto muito daqui, é o meu país, Vila Mariana, e eu vejo um quarteirão inteiro que foi destruído para ser feito um prédio. nossa, que no centro. Quarteirão inteiro, perto aqui de casa. Foram 15, 20 casas, que vai virar um prédio gigantesco, vai fazer mais sombra na rua, enfim, é, e descaracterizando o espaço, que eu acho que é isso que está Sim. ficando o Brasil inteiro, né? Não, e a E, praia de Boa Viagem é bizarra, né? Tem aqueles prédios imensos que, tipo, a maior parte do dia só tem sombra ali, tipo, é assustador. e tem tanto tubarão em Recife por causa do também processo urbanístico que foi feito lá do Porto de Suape, e que era um outro espaço que os tubarões viviam. E eu não sei se foi um agravante, ou se sempre esteve ali foi um agravante, ou se foi por causa disso, mas o tubarão de Recife também é um problema do urbanismo, né? Uhum. E, enfim, eu acho necessário falar sobre isso, Sim, mas não é porque é necessário que precisa ser feita de determinada forma, né? Que eu acho que às vezes se escolhe algumas formas que eu não sei se são as mais adequadas. A gente total. pensando em audiovisual e em cinema, eu acho que meio Glauber Rocha, uma coisa de ter uma imagem muito Uhum. impactante junto com um discurso muito explícito, Sim. É. enfim, não sei. Porque nem todo mundo foi que nem você, né? Com sua infância e adolescência no Nordeste, na sua casa de pau a pique. E Eu que no pegava lá Nordeste, no Nordeste geral, né? No Nordeste, o que você é grande de lá. Nordeste. Gente, Nordeste, é uma coisa que eu sempre me orgulhei muito e falei, não, porque o Nordeste. Mas o que é o Nordeste, minha gente? São 9 estados. O que é que a Bahia tem a ver com o Maranhão? Porra nenhuma. O que é que Alagoas tem a ver com Fortaleza? São duas pessoas, dois grupos de pessoas E completamente a gente diferentes. não precisa entrar nessa aqui, mas tem as rixas das capitais, né? Que é muito bom. É muito bom. Eu vou até ficar calado. É muito bom as rixas da capital. É... Uma parte para você cortar. Tá. Aí, deixa esse suspense depois de volta. Cena favorita, Colom? Depois dessa bomba que a gente falou em off. Tem uma que é muito simples.
que, pelo que eu me lembro, estava no final, eles colocaram logo no início. Ou já existia no início e se repetiu no final, agora eu não lembro. Mas é quando ela tira. Muito, muito simples. Ela tira o maiô e dá pra ver que ela teve câncer, porque a mama Uhum. dela foi Ah, retirada. muito lindo. E isso anula uma parte anterior que era o discurso do marido, de falar, ai, minha esposa, que eu fico feliz que ela teve essa doença, porque pipipipopopó. Com uma imagem você já resolveu. Uhum. Aquela imagem você já resolveu. Que se ele quisesse antecipar para cortar. Aí não precisa cortar o discurso do marido, enfim. Então, foda-se. Mas eu acho que só ela tirando o biquíni, tá? O maiô, tá? Eu gosto muito de uma cena que eles nem voltam nisso depois, né? Mas é uma cena divertida que é dela com as amigas no Amo! baile Muito ali. Tipo, é boa! muito bom. As conversas são muito boas, é muito natural. Queria ver mais, assim, desses momentos. Mas uma cena que eu acho super forte e bonita, assim, que eu não lembrava tanto até rever agora, foi quando eles vão pro apartamento de cima, assim, que tá cheio lá dos traços dos cupins e tal, e eles começam a ficar meio emocionados, assim, tipo, eles acham muito foda, muito bem filmada. É uma cena que eu acho forte, assim. Mas essa cena do baile, eu lembro de ter marcado muito, assim, quando eu vi que todas as atrizes são ótimas, tipo, é muito divertido de ver. Tem coisa que tá plantada no roteiro da conversa, mas parece que tem muita coisa que veio depois. Aham, Não sei se é improviso, se for mais genial ainda, mas é uma cena que eu acho ótima. sim. Também acho super divertido. E eu acho que eu aproveitei mais agora do que da primeira vez que eu vi. Agora eu ri mesmo, assim, eu fiquei. Uhum. Outra coisa que não faz o menor sentido, aquela mulher rica que tem 5 apartamentos, um deles vazio, e rejeita 2 milhões. Ela não ia para aquela festa nunca, aquele grupo de mulheres nunca que ia para aquela festa, inclusive, só tem as atrizes naquela festa que parecem com elas mesmas, assim. Você É. vai ver o resto do público ali, e não tem ninguém parecido com elas. Por quê? Porque aquelas pessoas não iriam. Mais uma vez a romantização que eu olhei e eu fiz, mulher, tu tá querendo enganar quem o resto do Brasil que não conhece. É, Porque né? eu vou aqui falar a verdade. Nunca iria, Sônia Braga, você nunca iria para aquela Você festa. nunca pisou, né? É, é isso? É isso, mas é ótimo, Ah, sim. legal, não. É super bom, acho filme super bom. É isso. Agora eu vou tomar meu banho de mar, sair do mar Já com no meu maiô tubarão. preto, soltar meus cabelos. E E é volta a isso. ser uma perna. Que eu- E, infelizmente acontece muito. E pegar o. Perto da orla mesmo, né? É, praia urbana. Lá não dá. Toda praia, inclusive em algumas mais distantes, tem aquela plaquinha e as pessoas não vão. Por isso que ele fica dizendo: olha, ela tá indo. Fica dando trabalho pros salva-vidas. Também. Você pegaria o telefone do Irandir Santos também? Não, eu achei que você ia falar: você pegaria Irandir Santos? Não, eu pegaria o telefone dele pra ele se Eu tenho uma proteger DM pra quando você ele. Eu estiver espero que ele sozinho. nunca veja. Vou excluir, inclusive. Beijo, Irandir. Ele tem um boy Enfim, o dele que Irandir é paraibano. também tá convidado aqui para participar. Quem a gente Sim, convidou ontem para participar? Tina Fey, né? Ontem não, foi. semana passada. Eu acho que É, esse ano não vai rolar, as mas ano que agendas. vem. Nas redes sociais eu sou Igor PPS e também tem um site chamado enlatado.com.br onde eu faço críticas de filmes. E eu sou @colom. E esse é o Plotcast, que é @Plotcast Roteiro em todas as redes sociais. Então, até semana que vem. Esse foi o nosso primeiro filme brasileiro? Foi. Foi nosso primeiro filme brasileiro. E é isso. Semana que vem a gente volta E talvez a gente finalmente só faça Kleber um Mendonça filme Filho, porque a americano. gente só tem acesso a esses três. Não, mentira, já tem outras coisas na lista. E não são do Kleber Mendonça Filho. Mas é isso, beijo até semana que vem. Age of Aquarius. Age of Aquarius. Aquarius! Então vamos lá, pessoal. O bichinho do haha agora, soltando um pouquinho ha, 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 na mesma frequência. Ha, 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 ha.